A evolução anímica. De Gabriel Delany, 1897. Continuação do capítulo 2. A abstração. A faculdade de abstrair, isto é, de tomar conhecimento dos objetos e determinar-lhes as qualidades sensíveis, quais sejam, amarelo, verde, mole, duro, rugoso, liso, etc., a pedra, o animal, a árvore, etc., a espécie de animal, cão, gato, homem, tal espécie de homem, bem ou mal vestido, etc., todas essas ideias abstratas os animais as possuem, pois, assim como assinala M. Vulpian, 31. É evidentemente sobre estas ideias que se exercem a sua memória, a sua reflexão, o seu raciocínio. Eles podem mesmo elevar-se à compreensão de umas tantas realidades metafísicas, como o tempo, o espaço, etc. Início da nota do redator 31. Vulpian, Leçons sur le système nerveux. Fim da nota do redator. Os animais têm um tal ou qual sentimento da extensão, diz Gratiolet, visto que caminham e saltam com precisão. Têm-no do tempo decorrido, porque o sentem, do presente, porque o gozam, e até do futuro, porque há casos de previsões, temores, esperanças. Mas, tudo isso não passa de ideias concretas, que jamais se elevam ao grau da verdadeira abstração. O naturalista Fischer certificou-se, mediante engenhosas experiências, Revue Scientifique, 1884, que os macacos mais inteligentes possuem a noção do número e sabem muito bem avaliar o peso. Não é novidade que a pega pode contar até 5, pois quando os caçadores são em número menor ela não voa, até que eles se afastem. Temos assim que, neste particular, a pega se mostra superior a muitos selvagens. A linguagem. A linguagem articulada é a panagem do homem. Foi graças a esse poderoso instrumento de progresso que ele pôde desenvolver-se, enquanto os outros seres permaneceram quase estacionários. Diga-se, contudo, que os animais da mesma espécie podem comunicar-se entre si. O cão doméstico possui uma linguagem outra, que não a de seus ancestrais selvagens. Darwin nota que nos cães domésticos, temos um ladrido da impaciência, como se dá em caçadas, o da cólera, um rugido, o grunhido ou uivo desesperado do prisioneiro, o da alegria, quando vai a passeio, e finalmente o da súplica, para que se lhe abra a porta. A linguagem expressa por sinais ou gestos é muito desenvolvida nos animais que vivem agregados, como os cães selvagens, os cavalos em liberdade, os elefantes, formigas, castores, abelhas, etc. É incontestável que esses animais se compreendem. Vê-se, algumas vezes, as andorinhas deliberarem antes de tomar um roteiro. Sendo, porém, simples, primitivas as suas ideias, e não podendo amplificá-las pela linguagem articulada, nem coordená-las para tirar delas todo o partido desejável, é claro que se não aperfeiçoam senão com lenteza inaudita, parecendo-nos por isso imutáveis. Contudo, uma observação atenta faz-nos ver que os instintos variam conforme as novas condições criadas para os animais. As faculdades intelectuais também aumentam com exercícios reiterados, sobretudo nas espécies em contato com o homem. A idiotia. Se fizermos um confronto da suspensão do desenvolvimento da inteligência humana e o que ocorre com os animais, facilmente veremos que a diferença não é substancial. Quando a função do espírito é tolhida pela conformação defeituosa do organismo, a alma só pode manifestar-se no exterior pelas formas rudimentares da inteligência. O idiotismo é disso uma prova flagrante. 32. Como sabemos, os idiotas dividem-se em 3 classes: completos, secundários e imbecis. Início da nota do redator 32. Darwin, Descendance de l'Homme, tomo 1, página 56. Fim da nota do redator. Primeiro. Os idiotas completos são reduzidos ao automatismo, criaturas inertes, despidas de sensibilidade, falta-lhes até o instinto animal.
Olhar parado, inexpressivo, não tem paladar nem olfato, não sabem comer por si, preciso se torna levar-lhes o alimento à boca e à garganta, para provocar a deglutição. Alguns há que comem com mais facilidade, mas engolem, sem distinguir, tudo o que apanham, terra, seixos, pano, fezes, etc. Temos, assim, que os idiotas desta categoria estão abaixo dos cães, dos elefantes ou dos macacos. E, contudo, são homens. A alma, assim aprisionada num invólucro inerte, deve suportar largo e cruel martírio, pela impossibilidade de movimentar seus órgãos insubmissos. Segundo, os idiotas de segundo grau têm instintos, mas a faculdade de comparar, julgar e raciocinar é neles mais ou menos nula. Estão mais próximos dos animais, mas ainda se lhes não equiparam. Terceiro, temos, enfim, os imbecis, são os que possuem instintos e determinações raciocinadas. Capazes de abstrações físicas muito simples, não podem, contudo, elevar-se a noções quaisquer de ordem geral, ou superior, ficando mais ou menos nivelados aos animais. O mesmo sucede com os cretinos. Esses estados precários de inteligência, podemos aproximá-los aos da nossa infância, dado que, até o terceiro ano, a criança revela-se inferior aos grandes símios. Vale dizer que, do ponto de vista intelectual, a puerícia, a idiotia e o cretinismo facultam-nos o exemplo tangível e flagrante da evolução humana. A evolução. Se tivermos bem de vista os fatos retrocitados, a respeito dos selvagens, compreenderemos melhor ainda a marcha ascendente do princípio pensante, a partir das mais rudimentares formas da animalidade, até atingir o máximo do seu desenvolvimento no homem. Os povos primitivos aí estão, como vestígios que demonstram as fases do processo transformista. Não esqueçamos que estes seres, que se nos figuram tão degradados, são, ainda assim, superiores ao nosso ancestral da época quaternária e poderemos, então, compreender que não há diferença essencial entre a alma animal e a nossa. Os diversos graus observados nas manifestações inteligentes, à medida que remontamos a série dos seres animados, são correlativos ao desenvolvimento orgânico das formas. Tanto mais o corpo se torna flexível, maniável, quanto mais as partes se lhe diferenciam e mais facilidades encontra a inteligência em exercitar-se, de sorte que, assim, sobe, da maneira ao homem, sem hiatos nem solução de continuidade assinalável. Havendo focalizado o desenvolvimento intelecto animal, veremos agora que, no concernente aos sentimentos, eles nos oferecem surpreendente analogia. Amor conjugal, amor materno. Buffon adverte-nos que as aves representam tudo, quanto se passa num lar honesto. Observam a castidade conjugal, cuidam dos filhos, o macho é o marido, o pai da família, e o casal, por débil que seja, mostra-se valoroso até ao sacrifício de morte, em se tratando de defender a prole. Não há quem ignore o zelo da galinha na defesa dos pintainhos. Os animais ferozes, tigre, lobo, gato selvagem, todos têm por suas crias o mais terno afeto. 33. Darwin, Brahme, Leuritt, citam exemplos curiosos desse sentimento tão vivo. Aqui estão dois exemplos capazes de varrer qualquer dúvida a respeito. Início da nota do redator 33. Menaut, l'amour maternel. Fim da nota do redator. Leuritt conta que um macaco, cuja fêmea morrera, cuidava solícito do filhote, pobre rebento esquálido, enfermiço. À noite, tomava-o ao colo para adormecê-lo e, durante o dia, não o perdia de vista um instante. De resto, entre os macacos, os órfãos são sempre recolhidos e adotados com carinho, tanto pelos machos como pelas fêmeas. Uma bugia, cinocéfalo, notável por sua bondade, recolhia macaquinhos de outras espécies e chegava a furtar cachorros e gatos pequenos, que lhe faziam companhia.
Certa feita, um gatinho adotado arranhou a ela, admirada, deu prova de inteligência examinando-lhe as patas e, logo, com os dentes, aparou-lhe as garras. Amor do próximo. O Sr. Ball relatou na Revue Scientifique o seguinte fato, por ele testemunhado. O cão de fila aventurava-se adentro do lago congelado, quando súbito, se quebrou o gelo e ele resvalou na água, tentando em vão libertar-se. Perto, flutuava um ramo e o fila se lhe agarrou, na esperança de poder alçar-se. Um terra nova que, distante, assistira ao acidente, decidiu-se, rápido, a prestar socorro. Meteu-se pelo gelo, caminhando com grande precaução, e não se aproximou da fenda mais que o suficiente para agarrar com os dentes a extremidade do ramo e puxar a si o companheiro, de sorte-lhe salvando a vida. A previdência, a prudência e o cálculo mostram-se, diz o Sr. Ball, de um modo evidente nesse ato, tanto mais notável quanto absolutamente espontâneo. Os animais são, comumente, suscetíveis de educação e sua inteligência desenvolve-se em convívio com o homem. Mais interessante, porém, é acompanhá-los em sua evolução pessoal e constatar que são capazes, por assim dizer, de evolver por si mesmos. Neste particular, o nosso Terra Nova elevou-se, por instantes, ao nível da inteligência humana e, no tocante à observação e ao raciocínio, em nada inferior ao que um homem faria em tais conjunturas. Refere Darwin que o capitão Strasburg encontrou num lago salino do Utah um velho pelicano completamente cego e aliás muito gordo, que devia o seu bem-estar, de longa data, ao tratamento e assistência dos companheiros. O Sr. Blitt me informa, diz ele, ter visto corvos indígenas alimentando 2 ou 3 companheiros cegos, e eu mesmo conheço caso análogo, com um gato doméstico. O Sr. Burton cita o caso curioso de um papagaio que tomara a seu cargo uma ave de outra espécie, raquítica e estropiada. Assim é que lhe limpava a plumagem e procurava defendê-la de outros papagaios, soltos no jardim. Mas, o fato mais demonstrativo é o seguinte, contado por Gratiolet, o Sr. de La Bolsanelli, capitão de cavalaria do antigo regimento de Belvilliers, comunica o seguinte: em 1757, um cavalo do meu esquadrão, já fora do serviço devido à idade, teve os dentes inutilizados a ponto de não poder mastigar o seu feno e a sua aveia. Verificou-se, então, que 2 outros animais, que lhe ficavam à esquerda e à direita, dele passaram a cuidar, retirando o feno da manjedoura e colocando-lhe à frente, depois de mastigado. O mesmo faziam com a aveia, depois de bem triturada. Esse curioso trabalho prolongou-se por 2 meses, e mais durara, certo, se lá ficar o velho companheiro. Aí tem, acrescenta o narrador, o testemunho de toda uma companhia, oficiais e soldados, 34, início da nota do redator 34. Gratiolet, Anatomie du Système Nerveux, página 642. Fim da nota do redator. O sentimento estético. Muito se tem presumido que o sentimento do belo seja panágio da espécie humana. Entretanto, sabemos que as aves femininas são muito atraídas pela beleza de plumagem dos machos, tanto quanto por seu canto melodioso. Nem poderíamos duvidar que sejam uns tantos sons musicais compreendidos por muitos animais. Romanes viu um galgo acompanhar certa canção com latidos brandos. O cão do professor J. Delboeuf acompanhava regularmente, com a voz, um contralto na área de A favorita. O asseio é modalidade da estética e nós podemos assinalá-lo nas aves que limpam um ninho, nos gatos que fazem a sua toilette com minúcias e, principalmente, nos macacos. Espetáculo curioso, diz Cuvier, o das macacas a conduzirem as crias ao banho, lavá-las apesar dos seus gritos, enxugá-las e secá-las, dispensando-lhes, na limpeza, tempo e cuidados que, em muitos casos, nossas crianças poderiam invejar.
Mas, onde o sentimento do belo e do confortável atinge o mais alto grau é, certamente, nas aves jardineiras da Nova Guiné. Esses pássaros, da família das paradísias, não se contentam com um simples ninho, pois constroem, fora da moradia ordinária, verdadeiras casas de recreio, que se tornam atestados de bom gosto. Início da nota do redator 35. Viana de Lima, L'Homme selon le transformisme, página 139. Fim da nota do redator. Tais construções, reservadas aos adultos, que a elas vão para entregar-se a brincos e deleites amorosos, apresentam grande variedade ornamental e as paradísias gozam, realmente, o luxo de que se rodeiam. Cabanas há que atingem dimensões consideráveis. Têm o formato de quiosques com passadiços cobertos. Há uma espécie que constrói a casinhola colorida de frutos e conchinhas. As mais apuradas requintam em dar a essas mansões de prazer um luxo ainda maior, selecionando as conchas, preferindo pedras rútilas, penas de papagaio, retalhos de pano, tudo, enfim, que encontrem de mais vistoso. O pavimento é feito de varinhas entrelaçadas. Contudo, não haja vacilação em conceder supremacia a Ambliornis inornata, cujas construções valem por verdadeiras maravilhas, cercadas de um jardinzinho artificial, feito com musgo disposto em tabuleiros, e decorado, com muita arte, com flores constantemente renovadas, bem como frutos de matizes fortes, seixos e conchas brilhantes, etc. A gradação dos seres. Poderíamos, aqui, mostrar também que os sentimentos morais, como o remorso, o senso moral, a ideia do justo e do injusto, encontram-se em germe em todos os animais, podendo manifestar-se em ocasiões oportunas. Para que o leitor melhor firme a sua convicção, indicamos-lhe as precitadas obras, certo de que um estudo atento demonstrar-lhe-á não existir, entre a alma do homem e a do animal, mais que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral, como do intelectual. O agente imortal que anima todos os seres é sempre uno e único. De início, manifestando-se sob as mais rudimentares formas, nos últimos estádios da vida vai, contudo, aperfeiçoando-se pouco a pouco, ao mesmo passo que se eleva na escala dos seres. Nessa longa evolução, desenvolve as faculdades latentes e as manifesta de modo mais ou menos idêntico ao nosso, à medida que se aproxima da humanidade. Vede como o grande naturalista Agassiz, em que pese as suas ideias religiosas, proclama a identidade do princípio pensante no homem e no animal. Quando se combatem, ou quando se associam para um fim comum, quando se advertem do perigo ou socorrem outro, na tristeza como na alegria, eles manifestam impulsos e atitudes da mesma índole dos havidos por atributos morais da espécie humana. A gradação das faculdades morais, nos tipos superiores e no homem, é tão imperceptível que, para negar aos animais uma certa dose de responsabilidade e consciência, é preciso exagerar, em demasia, a diferença entre uns e outro. 36. Início da nota do redator 36. Agassiz, L'Espèce, página 97. Fim da nota do redator. Com efeito, não podemos conceber por que houvesse Deus criado seres passíveis de sofrimentos, sem lhes outorgar, ao mesmo tempo, a faculdade de se beneficiarem dos esforços que fazem por se melhorarem. Se o princípio inteligente que os anima fosse condenado a permanecer eternamente nessa condição inferior, Deus não seria justo, com o favorecer o homem em detrimento de outras criaturas. A razão diz-nos que tal não poderia suceder, e a observação demonstra a identidade substancial entre a alma dos brutos e a nossa. De resto, tudo se liga e se entrosa intimamente no universo, desde o átomo insignificante ao sol gigantesco pendurado no espaço, desde a simples monera ao espírito superior, a sobrepairar sereno nas regiões da eternidade. A evolução da alma.
Supondo que a alma se tenha individualizado lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade, quem se não sentirá maravilhado de tão grandiosa ascensão? Através de 1000 modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, através das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e a servícia de forças inverossímeis, a cega psique vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Esses inúmeros avatares, em milhares de organismos diferentes, devem dotar a alma de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Eles têm por objeto desenvolver o envoltório fluídico, dar-lhe a necessária plasticidade, fichando nele as leis cada vez mais complexas que regem as formas vivas, criando-lhes, assim, um tesouro, mediante o qual possam um dia manipular a matéria, de modo inconsciente, para que o espírito possa operar sem o entrave dos liames terrestres. Quem recusará ver nos milhões de existências a palpitarem no planeta a elaboração sublime da inteligência, prosseguindo incessante na extensão infinita do tempo e do espaço? São as eternas leis da evolução que arrastam o princípio inteligente a destinos cada vez mais altanados, para um futuro sempre melhor, desdobrando-se em panorama de renovadas perspectivas, a partir da idade primária aos nossos dias. Para quem quer que se disponha a interrogar a natureza, admirar a obra da vida em seus aspectos cambiantes, o quadro é grandioso pela multiplicidade das manifestações. É um desfile mágico de meios imprevistos, de metamorfoses multifárias, de uma originalidade maravilhosa, capaz de confundir a mais rica imaginação. A natureza tem recursos tão inesgotáveis que o homem jamais poderia enumerá-los. Apesar das ativas investigações dos sábios, malgrado a legião de observadores debruçados para o mistério da criação, o mistério escapa-lhes pela infinidade da produção, ou pelo esplendor da fecundidade. Entretanto, os tesouros prodigalizados indiciam, demonstram uma tendência para o belo, para o melhor, para o progresso, enfim. É a marcha avante através da matéria caliginosa, a rígida matriz que importa abrandar, molgar, dominar. É o impulso para a onipotência radiante, para a luz, para a consciência universal. Quem poderá pintar os meandros incontáveis desse painel eterno, as veredas múltiplas e tortuosas dessas existências que se desenrolam na profundeza do solo e dos mares, como nas camadas atmosféricas? Contudo, nesse caleidoscópio cintilante, e malgrado a infinita diversidade das formas, nota-se uma ideia geral, uma vontade definida, um plano assentado. Não foi o acaso que gerou essas espécies animais e vegetais. No seu desfile, a consequente possui sempre algo mais que a antecedente, quando a ciência nos desvenda os quadros sucessivos dessas transmutações, é que vemos a inapreciável riqueza nelas contida, a ampliar-se sempre. Quanta majestade nessas fases de transição! Que grandeza nessa marcha lenta, porém firme, para chegar ao homem, florescência da força criadora, magnífica joia que resume e sintetiza todo o progresso, receptáculo de todas as formas, colônia viva, hierarquizada, de todas as formas de vida, pois que nele concorrem e se prestam mútuo auxílio todos os reinos. A estrutura óssea é o mundo mineral, mas, quão melhorado, vitalizado. Os sais, inertes e in natura, aí estão vivos, mutáveis e permutáveis, mas conservando, em seu trânsito, o caráter essencial, a solidez. Depois, é o mundo vegetal nas células que apresentam variedade e opulência incapazes de serem ultrapassadas por qualquer planta. Em seguida, é o reino animal, que fornece sucessivamente os melhores órgãos, nos quais encontramos o esboço de aperfeiçoamento, de espécie em espécie, até atingir o tipo definitivo da humanidade. O sistema nervoso é que tomou a direção do todo orgânico, disciplinou elementos díspares,
hierarquizou-os em função de sua utilidade, estimulando ou sustando-lhe a ação. Sempre variável na sua atividade, ele vela por todos os pormenores e mantém ordem e harmonia no concerto tão complexo de todas as forças vitais. Por fim, radia na cimeira a inteligência que tanto lutou para desprender-se de suas formas inferiores. Ainda entorpecida pela viagem através das formas subalternas, guarda em si as impressões do instinto que foi, por tão longo tempo, a sua única manifestação exterior. Os tesouros do intelecto, esses abrolham mais demoradamente, através da crosta dos apetites. O egoísmo, o pensamento do ego engendrado pela lei de conservação, cuja suzerania predominar até então, vai diminuir pouco a pouco, pois que no reino animal a maternidade já implantou na alma o sentimento de amor, embora sob as mais ínfimas e rudimentares formas. Entretanto, esses tênues lampejos, que mal estriam o sonho animal, irão aumentando de intensidade e mais irradiando, até que se tornem nas almas evoluídas a luz rutilante, o farol tutelar que nos guia em meio às trevas da ignorância. Como foi que se completou essa gênese da alma? Por quais metamorfoses terá passado o princípio inteligente antes de atingir a humanidade? Eis o que o transformismo nos ensina com evidência luminosa. Graças ao gênio de Lamarck, de Darwin, de Wallace, de Haeckel e de todo um exército de sábios naturalistas, nosso passado foi exumado das entranhas do solo. Os arquivos da Terra conservaram ossaturas de raças extintas, e a ciência reconstituiu a nossa linha ascendente, a partir da atualidade, em sentido regressivo, até os períodos multimilenários que presenciaram a eclosão da vida no planeta. Uma vez liberto das peias de uma religião feita de ignorâncias, o espírito humano senhoreou-se do seu tesouro. Desprendido dos temores que travaram as pesquisas dos antepassados, o homem ousou abordar o problema da própria origem e lhe encontrou solução. É um fato capital, de consequências morais e filosóficas incalculáveis. A Terra deixou de ser aquele mundo misterioso que a varinha de um mágico fez explodir um dia, equipado de animais e plantas, pronto para receber o seu suzerano, o homem. Hoje, a razão esclarecida faz-nos compreender o quanto essas fábulas atestam de ignorância e de orgulho. O homem não é um anjo decaído, a lamentar a perda de um paraíso imaginário, não deve submeter-se à férula dos representantes de um Deus parcial, caprichoso e vingativo, nem carrega pecado original algum que o estigmatize do berço. Tampouco de outrem depende a sua sorte. Chegou o dia da libertação intelectual, a hora da renovação soou para todos os que ainda se curvam sob o gante do terror dogmático. O Espiritismo aclarou o nosso futuro a desdobrar-se pelos céus infinitos. Graças a ele, sentimos palpitar a alma de nossos irmãos, entrevemos outras humanidades celestes. Remontamos as espessas trevas do passado para estudar a nossa juventude espiritual e não encontramos, em parte alguma, esse fantástico tirano que a Bíblia tão tetricamente descreve. Em toda a criação nada existe de ilógico, de arbitrário, que venha destruir a grandiosa harmonia das leis eternas. Não há necessidade de apelo ao milagre para explicar a criação, é bastante observar as forças universais em sua constante atividade. As formas, tão diversificadas, dos seres vivos, animais ou vegetais, são, todas elas, devidas a duas causas permanentes, que jamais deixaram de atuar e continuam a manifestar o seu poder, a influência do meio e a lei de seleção, o que vale dizer, a luta pela vida. A luta pela vida. O solo, a atmosfera, a água, são povoados de seres vivos, em número infinito. A massa profunda dos oceanos abriga miríades de organismos vegetais e animais. O ar, que nos parece tão límpido, contém multidões de corpúsculos, germens microscópicos, que servirão para engendrar incontáveis gerações. A gota d'água mostra-nos um mundo que se agita e subsiste nesse minúsculo universo.
O solo regurgita de colônias vivas e até nas regiões desertas, nas álgidas solidões polares, nos areais abrasados, tanto quanto nos mais altos píncaros rochosos, por toda parte, enfim, a vida manifesta-se desbordante. Por toda parte seres que nascem, crescem e morrem. Se alguma coisa pode causar-nos admiração é o equilíbrio perfeito que impera nesse formigamento de seres diversamente dotados pela natureza. Por toda parte os seres vivos se tocam, se comprimem, se abraçam, se alimentam uns dos outros, e quer nos parecer não haja, em nosso globo, um só lugar que eles não tenham invadido. Parece-nos que a vida atingiu o máximo de sua expressão e, no entanto, tudo nos leva a coligir que assim é há milhares de séculos. Conta-se por períodos milenários a luta dos seres vivos, disputando-se o solo, a água, o ar do nosso mundículo. 37. Início da nota do redator. 37. Charles Richet, L'Homme et l'Intelligence. Fim da nota do redator. Quando consideramos a prodigiosa fecundidade de algumas espécies animais, ou vegetais, aterra-nos a perspectiva da invasão que resultaria do integral desenvolvimento de seus óvulos. O bacalhau, por exemplo, que é muito prolífico, chega a produzir até 4.872.000 ovos. Uma pequena truta, pesando 1 libra alemã, põe 6.000 ovos, mais ou menos. O Sr. G. de Sedlitz baseia-se nesses dados para fazer um cálculo curioso. Supondo que uma truta fornecer 3.000 descendentes fêmeas, estimativa assaz baixa, e que essa reprodução prossiga, sem obstáculos, por 5 gerações, as trutas, após 25 ou 30 anos, seriam bastantes para cobrir a superfície terráquea, à razão de 10 trutas por pé quadrado. Na 8ª geração, teríamos um volume igual à massa planetária. Que se faça o cálculo com o salmão, 80.000 óvulos, a cavala, 500.000, o esturjão comum, 1 a 2 milhões, e compreender-se-á a necessidade de causas destrutivas assaz enérgicas. Para impedir a invasão de mares e rios. 38. Início da nota do redator. 38. Viana de Lima, obra citada, página 159 a 226. Fim da nota do redator. Mas, é sobretudo no mundo dos infusórios que essa multiplicação se tornaria espantosa, se nada lhe coartasse o surto. Assim, que há vorticela-se para os que se multiplicam a cada hora, com rapidez vertiginosa. Um só desses minúsculos seres daria, em 13 dias, um número equivalente a 91 cifras. Ehrenberg calculou que um microscópico galional ferruginea, engendra, por scisparidade, 8 milhões de indivíduos em 48 horas e 140 bilhões em 4 dias. As bactérias da lepra, do tifo, da pneumonia, etc., prolificam com celeridade terrificante. No espaço de 1 hora, esses bacilos engendram 2 novos rebentos, e assim por diante, em progressão geométrica, de sorte que, ao fim de 3 dias, haverá nada menos de 47 trilhões de monerianos. Segundo Davine, um simples pique inoculante de uma única bactéria pode, dentro de 72 horas, determinar o nascimento de 71 milhões de indivíduos. Finalmente, Cohn estimou que, ao 5º dia, o oceano se repletaria com a prole de uma só bactéria, se as condições mesológicas a isso se prestassem. Felizmente, para nós, elas de raro se encontram no corpo humano. As plantas oferecem-nos os mesmos exemplos de proliferação progressivamente formidável. Um campo que produza trigo em abundância, com as espigas pressionadas entre si, não poderia nutrir maior número delas, por isso, e contendo cada uma das espigas várias sementes, importa que grande parte das novas pereça. É a lei inelutável. Em nosso orbe, a evolução se processa por meio de lutas renascentes. Seja ela surda e quase imperceptível,
como no reino vegetal, ou seja ostensiva e terrível, como entre os grandes carnívoros, não deixa de operar, incessante, em todos os graus da escala. Uma necessidade inelutável combate a fecundidade pela destruição, e todas essas ações simultâneas redundam na sobrevivência do mais apto a suportar a luta pela vida. Nem sempre os mais bem aparelhados são os que resistem. Mudanças térmicas, tais como invernos rigorosos e tórridos estios, não permitirão subsistam senão os capazes de resistir a essas alternâncias extremas. A fome, as enfermidades, são fatores que se conjugam para uma seleção rigorosa entre as espécies vivas, e só às mais robustas é dado subsistir e transmitir aos descendentes as qualidades assecuratórias de sua posteridade. Desde o aparecimento do protoplasma no seio dos mares primitivos, desde que as primeiras mônadas manifestaram fenômenos vitais, essa luta jamais teve um hiato, e sempre, e por toda parte, prossegue, imperturbável, no facetamento dos organismos, com uma perseverança implacável. Dessa concorrência encarniçada é que resultou a vitória dos melhores, dos mais aptos, dos mais robustos. E foram esses esforços perpétuos do ser, reagindo às influências destrutivas no afã de adaptar-se ao meio para lutar com os seus inimigos, que engendraram o progresso evolutivo das formas e das inteligências. A seleção natural atua, exclusivamente, conservando e acentuando as variações acidentais, vantajosas ao indivíduo nas condições do ambiente em que é chamado a viver. Resulta, pois, da seleção, que toda forma vivente deve aperfeiçoar-se sempre, relativamente, pelo menos, ao seu modo de existir. Ora, esse contínuo aperfeiçoamento dos seres organizados deve, inevitavelmente, conduzir ao progresso geral do organismo em todos os seres disseminados na superfície da Terra. Podemos, então, concluir com Darwin, dizendo: assim é que a guerra natural, a fome e a morte, originam diretamente o efeito mais admirável que possamos conceber, a formação lenta dos seres superiores. A grandeza em prismar assim a vida e seus diversos poderes, que animam originariamente muitas ou uma única forma, sob o influxo do Criador. E enquanto o planeta continuou a preencher ciclos perpétuos, adstrito às leis fixas da gravitação, essas formas se desenvolveram, inumeráveis, e, cada vez mais belas, mais maravilhosas, seguirão desenvolvendo-se num evoluir sem fim. Se a doutrina evolucionista encontrou tantos adversários, é que o preconceito religioso deixou vinco profundo nos espíritos, nativamente rebeldes, ao demais, a toda a novidade. É que nos temos habituado a ver por toda parte o dedo de Deus, a interessá-lo em nossos negocinhos, a fazer da vontade divina um macio travesseiro para nossa ignorância. Em lugar de procurar na própria natureza a causa de suas transformações, era sempre mais cômodo atribuí-las a uma intervenção sobrenatural, que dispensava longos e fatigantes estudos. Certos naturalistas, observando seres aproximados da série animal, incapazes de fecundação por cruzamentos, concluíram pela imutabilidade das espécies. A teoria transformista, porém, leva-nos a compreender que os animais contemporâneos não são mais que os últimos produtos de uma elaboração de formas transitórias, desaparecidas na voragem dos tempos, para deixar remanescer apenas os atuais. As devassas da paleontologia aí estão a descobrir, todos os dias, as ossadas de animais pré-históricos, que formam os elos dessa cadeia infinita cuja origem se confunde com a da própria vida. E como se não bastara demonstrar essa filiação pelos fósseis, a natureza encarregou-se de fornecer um exemplo em cada nascimento. Todo animal que nasce, reproduz, no início da sua vida fetal, todos os tipos anteriores pelos quais passou a raça, antes dele. É como que uma história sumária e resumida da evolução dos seus ancestrais,
e ela estabelece, irrevogavelmente, o parentesco animal do homem, em que pesem todos os protestos mais ou menos interessados. Resumo. Temos que é inútil e anticientífico imaginar teorias mais ou menos fantasistas para explicar os fenômenos naturais, quando podemos recorrer à ciência para compreendê-los. A descendência animal do homem impõe-se com evidência luminosa a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida, e resumimos, acumulando-os, todos os caracteres físicos, intelectuais e morais, assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres que se considerem os animais como existindo de maneira invariável desde a origem das idades, ou que os acreditemos derivados uns dos outros. Menos certo não é que os espécimes da nossa época se ligam entre si de modo tão íntimo que podemos passar do homem à célula mais simples, sem encontrarmos soluções de continuidade. Do ponto de vista anímico, as manifestações do espírito em todos os seres são graduadas de modo a identificar uma progressão ascendente, que se vai acentuando maiormente, à proporção que nos aproximamos da humanidade. De modo que, posto exista entre os antropóides e os selvagens grandes diferenças intelectuais, não variam elas, contudo, senão no grau das manifestações, e não bastam para fazer crível no animal um princípio diferente do conhecido no homem. Estudar esse princípio, determinar o mais exatamente possível como pode ele desenvolver-se, mostrar, em seguida, as modificações que o tornam mais apto, em cada passagem terrena, a dirigir organismos de mais a mais aperfeiçoados, tal será o objeto do capítulo seguinte.